Amém, pessoal? Vamos para a palavra de Deus. Abrem em Êxodo capítulo 3. Eu quero pregar para você hoje sobre a chamada de Moisés. Só que obviamente você vai entender que essa chamada de Moisés não é só para ele. Esse texto vai falar muito ao nosso coração. Êxodo capítulo 3. Eu vou pregar para você do versículo 1 ao 8. Eu queria pregar mais, mas não vai dar tempo, porque essa palavra aqui ela é extensa, mas ela é rica em detalhes. Então, deixa eu comentar com você. Esse aqui é um encontro que o Moisés vai ter, que vai definir o destino dele, tá? Então olha para o pastor Mike aqui, ó. Eu vou pregar para você o encontro que o Moisés teve, que vai definir o destino dele. Então tem encontros que eu tenho com Deus, existem encontros que vamos ter com o Criador, que vai definir totalmente o nosso futuro. E espero que essa reunião hoje possa ser um desses encontros. Porque o Moisés ele precisava entender o que Deus queria fazer na vida dele. Só lembrando você, preste bem atenção no pastor aqui. Só lembrando você que o Moisés ele tinha 80 anos de idade. Já fazia 40 anos que ele estava vamos dizer assim, foragido. Vamos usar essa palavra. Ele estava foragido do Egito. Ele era um homem que tinha uma dificuldade enorme de falar. Então ele era assim pesado de língua. E daqui a pouco você vê na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 3, no versículo 1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu quero que você fale em voz alta, apacentava. Quando Deus vai escolher qualquer pessoa para coisas grandes, Ele vai procurar pessoas em movimento. Ele vai procurar pessoas que estejam trabalhando. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 89, no versículo 19, que Deus socorre aquele que é esforçado. Ele exalta um eleito do povo, ou seja, o povo já elege aquela pessoa por causa do trabalho, exato, tá? Ele vai colocar você na tela, ó. Então em visão falaste o teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei o eleito do povo, ou seja, o próprio povo percebe que ele trabalha. Mas o que eu quero falar vem agora. Lê a primeira palavra do versículo 20. Mais alto, povo. Se achou é porque ele está procurando. Exatamente, Deus está procurando trabalhadores. Deus não está procurando pessoas que estão paradas, que elas estão ali, vai acontecer alguma coisa na minha vida. Não, é aquela pessoa que ela está em movimento. Eu não sei se você recorda, acredito que você recorda, quando Deus, ele vai manda o Samuel até a casa do Jessé. Quem lembra? Aí ele foi lá para ungir o novo rei de Israel. Os irmãos do Davi estavam todos em casa. Fale comigo, parados. Como é que eles estavam? Parados. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 11, escute bem o que estava fazendo o Davi. O que o Davi estava fazendo? Ó. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. O que ele está fazendo? Eis que apacenta as ovelhas. E disse então Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda desta mesa até que ele venha. Então Deus ele vai ungir o próximo rei de Israel, os parados ou o Davi que está trabalhando? E o trabalhador. Você vê que o Moisés está apacentando as ovelhas, você vê que o Davi está apacentando as ovelhas. E se você for para pensar, isso é uma máxima na Bíblia Sagrada. Você lembra que o Senhor Jesus ele falou: o meu pai trabalha até agora e eu também. Nós fomos criados para trabalhar. Esse é o primeiro propósito, pastor Nicolas, da Bíblia Sagrada. Em Gênesis, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para trabalhar. Faz assim com a tua mão, por gentileza. Mexe o teu pé. Faz que nem um missionário faz para as pessoas ficar curadas. Faz assim com o pescoço. Mexe assim. Nós fomos criados articulados. Nós fomos criados para nos mover. Diga em voz alta comigo: enquanto eu me movimento, Deus ele vai me chamando. Quanto mais você vai trabalhando, mais Deus vai olhando para você. Você lembra quando Deus ele vai chamar o próximo, Elias? Ou melhor ainda, ele vai receber a unção dobrada de Elias. Quem já ouviu falar do Eliseu? Abra sua Bíblia Sagrada, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Eu vou te mostrar agora aonde que Deus encontra o Eliseu. E quem que Deus vai encontrar para substituir o grande Elias, que vai ser arrebatado num redemoinho, que vai vir uma carruagem de fogo e o vai levar ele. Olha que interessante, ó. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que estava debaixo de uma figueira, dormindo um sono e roncando. Tá escrito isso ou não? Não estava roncando.
Vamos ver quem vai ser o próximo grande substituto do Elias? Diz que ele andava lavrando com 12 juntas de boi, que iam adiante dele, e ele estava com a 12ª, isso aqui é incrível, isso aqui não dá a entender somente que ele estava com 12 juntas de bois, na 12ª ele estava no lugar de um dos bois, ele estava trabalhando como se fosse um animal, diga meu Deus. E olha o que aconteceu, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então quando Deus vai escolher pessoas para coisas grandes, Ele vai procurar no trabalho, Ele vai procurar na dedicação, Ele vai procurar no empenho. Você lembra que na Bíblia Sagrada diz, se eu não me engano, em Gênesis, no capítulo 30, deixa eu achar para você aqui, que quem lembra que o Labão tentou mudar o salário do Jacó quantas vezes? 10, não foi 10 vezes? Deixa eu achar essa passagem, onde é que ela está na Bíblia Sagrada, para mim passar para você. Só que ele não conseguiu mudar o salário do Labão. Por quê? Porque ele era trabalhador, quer ver? Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó. Gênesis 31, olha como Deus socorre, olha como Deus escolhe, olha como Deus abençoa pessoas aqui, ó. Quer ver? Gênesis 31, o versículo agora é o 6. Diz assim, ó. E vós mesmas sabeis que com toda a minha força, toda a minha dedicação, eu tenho trabalhado para o vosso pai. O vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém Deus não me permitiu que ele me fizesse mal. Me responda, por que Deus não permitiu que Deus não fizesse mal para Jacó? Porque ele era exato, trabalhador, dedicado, esforçado. Então voltando para Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, você percebe que Deus é um Deus que chama pessoas em movimento, Ele não chama pessoas parado. Eu lembro até hoje quando o pastor Alcides, você conheceu o pastor Alcides? Você conheceu o pastor Nicolas? Glória a Deus, lá no Rio Grande do Sul, né? O pastor Alcides, ele tinha uma mentalidade que eu achava muito legal. Quando tinha uma pessoa assim que ele queria levantar para a obra, por exemplo o David é um rapaz muito bom, é um rapaz assim que sabe pregar a palavra de Deus, ele tem uma capacidade, ele tem dom, ele tem a chamada. E o pastor Alcides sempre perguntava assim, ó, ele está trabalhando? Quando ele estava para ser levantado para a obra, né? Ele diz assim, não está trabalhando. Então manda ele trabalhar, e quando ele começar a trabalhar naquela empresa, deixa ele trabalhar uns 4, 5 meses, aí quando ele estiver lá trabalhando, ganhando o salário dele, acordando de manhã, indo dormir bem tarde, aí você manda ele largar para ele vir para a obra de Deus, porque para vir para a obra de Deus ele tem que estar fazendo alguma coisa, ele tem que largar o trabalho para vir. Aí um dia eu disse para o pastor Alcides, eu disse assim, pastor, mas por que o senhor faz isso? Ele disse, se o cara já não trabalha lá fora, aqui na obra de Deus também não vai trabalhar. E eu disse, caramba, olha a visão que ele tinha. E eu disse, olha aí, porque a pessoa que larga nada para fazer a obra de Deus vai continuar sem fazer, mas aquele que larga um trabalho na obra de Deus vai continuar trabalhando. Diga aleluia. Então você vai aprendendo, então você vê que isso aqui é a visão de Deus. Então voltando para Gênesis, Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho para trás da onde, pessoal? Do deserto. Olha para o pastor Michael, geralmente quando nós estamos trabalhando bastante, nós também passamos por desertos. Você vê que o Moisés, ninguém me tira do coração, isso eu não posso afirmar para você na Bíblia Sagrada, eu não consigo fazer essa afirmação, mas eu acredito que esse dia que Deus vai aparecer para o Moisés aqui, eu acredito que ele estava pensando em tudo que ele passou na vida dele. Será que o Senhor tem só isso para mim? Porque fazem 40 anos que eu fugi lá do Egito, que eu matei aquele egípcio, escondi na areia. Agora eu sou casado com uma mulher aqui de Midian, o meu sogro serve outros deuses, eu estou aqui nesse deserto cuidando de ovelhas. Eu acho que ele estava, sabe aquela incógnita, diga assim, deserto. E geralmente o deserto faz uma coisa com a gente. Faz a gente? O deserto faz a gente? O deserto faz você pensar. Quando está tudo bem, está tudo ótimo, geralmente nós ficamos um pouco fechados assim para as coisas de Deus. Agora quando a gente está no deserto, a gente fica pensativo, a gente procura resposta, por que isso está acontecendo comigo? A gente começa com aquelas crises, vamos assim dizer, né? Deus, o que está acontecendo? Fala comigo e tal. Você começa a abrir mais o seu coração. E eu lembro de um texto que está lá em Oséias capítulo 13, no versículo 5, até anotei para você. Olha só o que diz Oséias 13, versículo 5. Eu te conheci aonde? Exato, geralmente Deus vai me conhecer e vai conhecer você aonde?
no deserto, e olha só o que diz, em uma terra muito seca. Então você vê que Deus, Ele usa os desertos que nós estamos mais sensíveis. Mas diz que nesse deserto, lá em Êxodo capítulo 3, além do deserto tem outra coisa aqui, pessoal, ó. E diz que Ele levou o rebanho para trás do deserto. Eu acredito que Ele estava pensativo, eu acredito que Ele estava sensível, eu acredito que Ele estava pensando, Deus, olha só do que virou a minha vida. Lembrando você que Ele tinha matado um egípcio, Ele tinha 80 anos, Ele era gago. Entendeu? E olha quem Deus vai escolher para escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então não interessa se você é gago, se você tem dificuldade de falar. Não interessa se você já é velho de 80 anos. Não interessa se o teu passado foi um passado que de repente você até matou alguém. Quando Deus Ele quer fazer uma coisa, Ele vai se manifestar. E a Bíblia diz que Ele foi para de trás do deserto levar as ovelhas e veio ao monte de Deus, a Horebe. Tem traduções que falam Sinai. Então você percebe na Bíblia Sagrada que nesse deserto tinha o que, pessoal? Um monte. E eu digo sempre para você que Deus, como eu coloquei no meu estudo aqui, ó, esse monte de Deus, no meio dos desertos tem montes, onde a nossa visão nunca mais vai ser a mesma. Você vai subir nesse monte e vai descer com uma visão totalmente diferente. Geralmente quando o pastor Mike vai ao monte orar, eu sempre faço essa oração, Deus, eu estou subindo aqui de cima, mas quando eu descer lá embaixo, a minha visão vai ser daqui de cima, eu vou continuar olhando as coisas diferentes. Diga assim, subi, desci, mas minha visão ficou de lá. A tua visão vai ficar do que Deus vai mostrar. E aí diz mais agora no versículo 2, e diz assim, ó, e apareceu-lhe o Senhor a Moisés, agora isso aqui é legal, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Isso aqui, por que eu acho tão lindo? Porque você sabe o que é uma sarça? Sarça, fala comigo, espinheiro. Você já viu um arbusto, sabe? Um arbusto assim cheio de espinho seco. É isso que estava pegando fogo, mas não era destruído. Então, ele queimava, mas não ardia, ele não destruía. Isso aqui está representando o próprio Moisés. O Moisés é uma pessoa que, entre aspas, né, insignificante, no meio do deserto, e ele é um espinheiro. Como assim um espinheiro? Já matou alguém, tem 80 anos e não sabe falar. É como se Deus dissesse, eu vou usar coisas insignificantes, que são espinheiros, mas eu vou colocar o meu espírito, eu vou queimar, e dessa sarça eu vou falar. Então Deus Ele pode usar, como eu coloquei aqui no estudo, né? Deus Ele pode pegar as nossas limitações, Ele pode pegar aquilo que é seco, Ele pode pegar aquilo que é espinho, Ele pode pegar esse arbusto no meio do deserto, porque se você for para pensar, o Moisés não estava no meio do deserto? Há quantos anos? Há 40 anos, não sabia falar, ele era velho, ele tinha um passado de homicídio, ele é esse arbusto, só que Deus está querendo queimar ele. Só que Deus está começando, sabe, Ele está com anseio, sabe, de fazer ele pegar fogo. Então eu sempre digo isso, eu acho que eu usei essa passagem aqui, eu acho que foi alguns cultos atrás, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, põe para eles na tela, que o pastor Michael, esses dias atrás, eu andei pregando isso aqui, ó. Porque vede, irmãos, que a nossa vocação, a nossa chamada, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Agora olha o que diz o próximo versículo, ó. Põe, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e diz mais ainda, olha só o que diz agora, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, como eu disse e repito, fugitivo, velho, não sabia falar e tinha um passado de homicídio. Ele é um espinheiro, mano. Ele é um espinheiro seco no meio do deserto. Mas Deus está dizendo, se eu quiser fazer, eu faço. E Ele vai fazer. Porque se você for para pensar, analisa comigo agora aqui o versículo 3. Olha o que diz o 3, ó. O 3 não, desculpa, a continuidade do 2, né? Porque diz assim agora, e apareceu o Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então o fogo de Deus estava ali. Versículo 3, agora vamos lá. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei. Eu quero que você fale em voz alta comigo. Agora me virarei para lá e verei. Agora fala assim, me virarei para lá.
Deus sabe chamar a minha atenção e a sua atenção para onde nós vamos virar. Deus, ele pode fazer coisas na minha vida e na sua vida que você está olhando para cá e você vai virar para cá. Eu até escrevi aqui, ó, Deus sabe te despertar, Deus sabe levar você para outro lugar, Deus sabe você movimentar os teus passos, Deus sabe mudar as tuas amizades, Deus sabe trazer você para perto, Deus sabe mudar os teus olhares. Ele sabe chamar atenção. Ele não usou uma jumenta para o Balaão fazer isso aqui. O quê? Porque tinha um anjo com uma espada desembainhada que queria matar ele na frente dele. Mas Deus usou uma jumenta. Se você for para pensar, analisa comigo agora. Quando as mulheres chegaram no sepulcro de Jesus, com um monte de especiarias na mão, elas viram como é que estava a pedra do sepulcro. Não estava removida? Estava ou não estava? E elas se abismaram com aquilo, elas ficaram perplexas. Elas entraram lá, viram que não tinha o corpo de Jesus. Daqui a pouco apareceram anjos e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? E mudou a cabeça delas. Eu até coloquei, Deus sabe virar o meu olhar. Ele sabe, por isso que o Moisés, quando ele viu aquilo ali, a Bíblia diz aqui, ó: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Diga aleluia. Deus vai mudar a minha visão e vai mudar a sua visão. Ele vai mudar a nossa forma de olhar. E você sabe que quando você muda a forma de olhar, muda as tuas palavras, muda os teus comportamentos, você nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai fazer alguma coisa e vai mudar a sua forma de ver. Então nós aprendemos até agora algumas coisas. Deus, ele vai chamar pessoas que estão em movimento, não estão paradas. Deus, ele vai falar com a gente nos desertos, onde nós ficamos mais sensíveis. Deus, ele pode usar coisas insignificantes que são secas e são espinheiros, para que nenhuma carne se glorie. Nós observamos até agora também que Deus, ele sabe virar os nossos olhos. Ele sabe virar a nossa visão. Ele sabe mudar a nossa cabeça. Diga para o teu irmão: Deus sabe chamar a sua atenção. Sabe ou não sabe? Ele sabe chamar a minha atenção para onde eu vou virar. Tudo que está acontecendo hoje com você é Deus tentando tratar contigo no meio desse deserto. Você pode ter certeza que Ele está virando a sua visão para um lado, porque Ele vai te usar muito. E diz a Bíblia Sagrada agora no versículo 4, que diz assim, ó: e vendo o Senhor que se virara para lá, ou seja, viu que conseguiu chamar a atenção. Então Deus percebeu que ele conseguiu ver, e diz assim, ó: bradou Deus, ele no meio da sarça. Diga, bradou. Deus, quando ele fala gritando. Diz que Deus deu um grito com Moisés. E o grito com Moisés foi esse. Diga comigo, Moisés. Diga de novo. Então Deus falou quantas vezes com ele a palavra Moisés? 2, porque Deus sempre fala e Deus sempre confirma. Deus sempre diz e Ele sempre fala de novo. Tudo que Deus está falando com você agora, Ele vai confirmar. Eu sempre digo isso, eu coloquei aqui no meu estudo: Deus fala, Deus confirma, Ele diz, Ele repete. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Você sabe que não foi só Moisés que Deus chamou pelo nome. Você sabe que o anjo Gabriel falou para Maria? Disse assim: Maria, agraciada do Senhor. Ninguém falou para o anjo. Você vai ver que Deus, ele começa a chamar de madrugada o Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. E o Samuel disse: Eli, você está me chamando? Ele pensou que era um homem chamando ele. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Você pensa de repente: Deus não me conhece. Claro que conhece a gente. Aliás, Ele conhece você tanto que a Bíblia diz no Salmo 139, diga amém. Você já viu isso aqui no Salmo 139? Olha o que diz o Salmo 139, lá no versículo, pessoal, 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Diga amém, Jesus. Você sabe que o Mateus está na barriga da minha esposa, só que Deus já conhece ele. Deus já sabe. Eu já falei isso para o Mateus: Mateus, Deus já te conhece, Mateus. Deus já sabe o que você vai fazer. Deus falou para o Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quando você foi gerado no ventre dela, eu te chamei, eu te dei uma vocação e você seria profeta. Então nós não nascemos, escute bem, irmão, se Deus já nos conhece, nós não nascemos para escolher o que nós vamos ser, nós nascemos para descobrir o que Deus quer que nós sejamos. E isso vai acontecer uma hora, pode demorar um tempo. Você vê que ele está com 80 anos de idade, mas agora está começando a se manifestar o que Deus quer na vida dele. Então Deus disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E agora o versículo 5 é poderoso. O 5 diz assim: e disse, não. O que Deus disse para ele? Exatamente, diga não.
Então a primeira palavra que Deus dá para Moisés, o que é? Não. Nem sempre Deus vai começar com você e comigo com um sim. Pode ser que Deus dê um não, e o não de Deus também é resposta, porque Deus falou para Moisés assim, ó: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar onde você está é uma terra, e você não, porque você matou o egípcio, você está com sandálias de fugitivo, você está casado com uma mulher de Midian, você está cuidando de ovelhas de um cara que serve a outros deuses, mas eu vou te usar mesmo assim. Eu vou te usar desse jeito. E eu estou te protegendo, eu estou te livrando, porque eu sou um Deus muito santo, e essa terra que se você pisar aqui você morre. Então muitas vezes o não de Deus, ele pode ser um livramento para a gente. Mas o que me chama a atenção é que isso aqui já começa a se manifestar a graça de Deus. A graça de Deus é isso, para mim isso aqui é a graça. Por que isso aqui é a graça de Deus? Porque a terra é santa, mas ele não é. E Deus pode usar pessoas imperfeitas. Aliás, Deus vai falar agora o Deus de quem que ele é. Ele disse assim: você não vem para cá. Porque ele diz assim agora, ó, disse no 6: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diga: o Deus de Abraão. Você sabe que isso aqui é o entendimento que eu tenho. Quem que foi o Abraão? O Abraão foi um sacrificador. Aquele cara que vivia fazendo sacrifício para Deus. E o que mais chama a atenção é que ele ele ia sacrificar o seu próprio filho. Então o Deus disse: eu sou o Deus dos sacrificadores. Eu sou o Deus daqueles que se tornam meus amigos porque sacrificam. Mas eu sou também o Deus de Isaque. Quem que é o Isaque? O Isaque é aquele cara que era insistente. Ele insistiu durante praticamente 20 anos. Ele insistiu sobre a esposa dele para ter filhos. Depois a Bíblia Sagrada diz que ele insistiu em cavar poço, e cava um poço, e cava outro poço. Então Deus está dizendo: eu sou o Deus dos insistentes. Só que eu também sou o Deus de Jacó. E o que marca para mim a história de Jacó? É que ele lutava para mudar a natureza dele. Ele não queria mais ser quem ele era. Ele não queria ser usurpador. Ele não queria ser enganador. Ele chegou a lutar a noite toda com o anjo para que mudasse aquilo nele. E mudou ou não mudou? Então Deus está dizendo para o Moisés: Moisés, eu uso tudo que é tipo de pessoa. Eu uso os sacrificadores, eu uso os insistentes, e eu uso as pessoas que lutam para não ser mais quem elas são. E eu vou usar você. Eu sou o Deus de Abraão, o sacrificador. Eu sou o Deus de Isaque, o insistente. E eu sou o Deus de Jacó, aquele que luta para não ser quem ele é. E mudou, não foi mais Jacó, se tornou Israel, numa luta. E aí o que me chama a atenção agora é que a Bíblia diz que o Moisés encobriu o rosto e temeu olhar para Deus. Então ele pegou e não queria mais olhar. E agora vem a cerejinha do bolo. Quem que é a cerejinha do bolo? Você sabe por que Deus está fazendo tudo isso com Moisés? E por que Deus mandou eu pregar essa mensagem? Tudo isso que eu preguei é para esse versículo agora, que diz assim agora, se segura na cadeira. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição de quem? Do meu povo, que está no Egito, e que tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Versículo 8: portanto eu desci para quê? Para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Diga aleluia. Quem quer entender esse recado aqui, levanta a mão. Deus está dizendo em outras palavras para Moisés: tudo o que eu fiz até agora para chamar a tua atenção, e eu fiz agora, não é por tua causa. Você vai ser a resposta para a oração de muitas pessoas. E Deus mandou hoje você vir aqui nessa igreja para dizer que você é resposta de oração para muita gente. Eu coloquei aqui escrito na Bíblia Sagrada: você é alguém que Deus vai usar para um povo, para uma família, para uma pessoa. É alguém que está sofrendo, é alguém que está escravizado, é alguém que está passando uma luta. De repente, irmão, hoje você veio aqui para você entender que Deus vai usar você até nas tuas, no teu espinheiro, o espinheiro do jeito que você é. De repente, nas tuas limitações, você não é qualificado, mas Deus ele vai usar você. Deus vai usar ainda que você seja uma sarça esquecida no meio do deserto. Porque o Moisés era uma sarça esquecida no meio do
Deserto, mas Deus está dizendo, eu vou queimar para usar. E Deus está dizendo, eu vou queimar você e você vai ser muito usado aqui no Rio de Janeiro. De repente você se acha uma pessoa que não tem capacidade, mas Deus vai dar capacidade. Porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Você vai ser extremamente usado para abençoar alguém. É alguém que está enfermo, é alguém que está com um problema financeiro, é alguém que está com uma situação, e de repente você diz, pastor, mas eu estou passando uma luta. Você está passando uma luta? O poder de Deus vai queimar você, essa luta vai acabar. Porque Deus é um fogo consumidor, e na hora que você está sendo usado por Deus, os teus problemas vão acabando. Eu lembro quantas vezes eu subi em cima do altar para pregar uma mensagem e eu estava com um problema. Eu acabei a pregação, eu já não estava mais com aquele problema e abençoei muita gente. Na hora que você vai trabalhando, você vai se dedicar, sabe? Você vai trabalhando, você vai se entregando para Jesus. Naquele momento Deus vai curando você. Então você vai ser extremamente usado. Então até coloquei aqui, Deus está usando Moisés, não é por causa dele, é por causa do povo. Eu vi atentamente a aflição do meu povo. Então Deus ouviu, Deus viu, Deus conheceu e Deus desceu. E Deus não podia chegar lá e dizer assim, ó, pessoal, eu sou Deus, vou libertar vocês. Deus escolheu Moisés. E vai escolher você, trabalhador. Mas vai escolher você também esquecido. Você que se sente esquecido. Você que se sente totalmente limitado. Você que se sente velho. Porque o Moisés representa tudo isso. Você que diz, eu não sei falar, não interessa. Pastor, mas eu já sou velho. Ih, pastor, o senhor não sabe meu passado. Nossa, meu passado é sujo, pastor. Eu escondi uns egípcios na areia lá. Não interessa. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele usa o Jacó, Ele usa o Isaac, Ele usa o Abraão, Ele usa. E Ele vai usar você agora. E a Bíblia Sagrada então me dá essa informação, que nunca foi por você, sempre é Deus usando você por causa de alguém. Você foi chamado para abençoar pessoas. Eu e você, nós somos chamados para abençoar pessoas. Eu nunca pensei na minha vida que eu estaria assim na televisão pregando a palavra e aqui pregando para essa igreja. Esses dias eu fui lá em Botafogo, eu estava lá em Botafogo que fala, né? Eu estava lá, um rapaz lá de um restaurante me parou e disse, eu assisto o senhor todo dia na TV. Aí daqui a pouco eu fui lá no outro lado, eu fui em Niterói, uma pessoa, eu assisto o senhor todo dia. Aí tem pessoa que manda mensagem para mim, lá do Uruguai, pastor, assisto o senhor direto aqui no Uruguai. Aí uma pessoa de Nova York diz, pastor Michael, aquela mensagem que o senhor pregou de tal dia, de onde você fala? De Nova York. Aí eu digo, caramba, na minha limitação, no meu passado errado que eu tive, eu me sinto essa sarça que pega fogo. Eu sou alguém insignificante no meio de um deserto cheio de espinhos, seco, mas que Deus decidiu colocar o fogo dele. E Deus quer transferir isso para você agora. Nós vamos incendiar o Rio de Janeiro. Vocês serão verdadeiras tochas de fogo caminhando sobre o Rio de Janeiro. E aonde você for, alguém vai ficar curado, alguém vai ser liberto, alguém vai ser abençoado através da sua vida. Coisas grandes vão estar acontecendo, porque Deus escolheu você. E você diz, eu recebo. E enquanto você vai sendo usado, o teu problema vai sendo extinto. Porque o fogo que vai queimar em você vai acabar com o teu problema, ainda vai fazer você ser usado. Era isso que Deus mandou falar hoje. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele vai te capacitar para coisas grandes.